Boa noite, pessoal. Tô vendo que vocês estão entrando. Oi, Maria Helena. Oi, Manu. A Silvana me mandou uma mensagem aqui. Ela disse que ela tá chegando. Ela tá se organizando, mas tá chegando. Enquanto isso, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu tô falando um pouco baixo porque meu filho tá dormindo aqui no quarto ao lado. Mas se eu precisar falar mais vigorosamente, eu falo. Deem um alô aí, por favor, se tiver tudo ok. Enquanto a Silvana não chega, eu vou fazer duas coisas. Uma que eu esqueci, que é colocar aqui no comentário, dar o pin no comentário. Natasha Pugliese convida Silvana Ramos. Vamos falar sobre a vida e a obra de Beatriz Nascimento. Desculpa, tá tremendo aí, mas é porque eu tô... Essa coisa de não ter Instagram pro computador, né? Poderia ter, seria mais fácil. Ver se eu consigo agora marcar aqui, deixar o comentário pronto, fixo. Bom, consegui. Aí, acho que a Suzana ainda não entrou. Então, não, ela tá me pedindo instruções do que ela tem que fazer. Entra no Instagram, na sua conta, e entra na live do Filósofas na Rede. É muito interessante que tá todo mundo descobrindo como esses canais funcionam, né? Então a gente sempre passa por esses momentos meta. Daqui a pouco ela tá aí. Mas tem como acessar o Instagram pelo computador. Não sabia. Vou pesquisar. Então, gente, é isso. Só pra dizer que amanhã a gente tem live também de novo. A Karina Blacucci com a Catiúcia. Elas vão falar sobre filosofia e amor. Domingo a gente tem a Carolina de Almeida falando com a Dandara Dantas sobre Brasil e feminismo, né? Não vou revelar o título porque é uma surpresa. O título é lindo. E na segunda-feira a gente tem Roberta Damasceno e Marina Rago. Então, fiquem ligados aí que tem muita coisa bacana pra acontecer. A Silvana entrou, acabei de vê-la aqui. Então, peraí, deixa eu convidá-la. Silvana Ramos. Tá, mandei o convite pra Silvana, daqui a pouco ela tá aí. Enquanto isso, pessoal... Peraí que eu tenho que ver. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, que bom ver você. Bom, deixa eu arrumar meu esquema aqui para dar tudo certo. Fica tranquilo. Bom, tô pronta. O telefone é estranho, né? Porque a gente perde um pouco a mobilidade dos dedos e tem que fazer todo um... Eu tô aqui com o telefone apoiado no lugar e atrás tá a metafísica do Aristóteles, bem grossa, para tentar dar uma angulação para pegar meu rosto de uma maneira. Os livros vão ganhar dessa função de apoio. Os mais grossos são os melhores para isso. Como é que você tá? Tá tudo bem? Apesar de... Bom, eu acho que tá todo mundo na mesma, né? Tentando se cuidar, se comunicar, falar de coisas boas, falar de filosofia, falar dessas mulheres lindas que fazem a história do pensamento sobre e do nosso país. Então, acho que isso nos fortalece. E a situação é bem difícil, bem preocupante mesmo. Ai! Tô aqui, já escapou meu esquema. Eu me ajeito, a gente vai se entendendo aqui, se achando Vamos no indo. Também a espaço. gente está esperando o pessoal chegar, são 8h05, né? Tudo muito... Sim, estamos pontualíssimas, né?
E, bom, tantas coisas para falar, mas aí eu queria aproveitar esse comecinho, assim, para falar um pouquinho do que é a iniciativa do grupo, né, para te contar um pouquinho melhor. Sim. Ele nasceu, assim, Filósofas na Rede nasceu como um espaço de acolhimento, né, criado por um grupo de professoras da rede, estadual e federal, né, e de pesquisadoras da universidade, né, mestrandas, doutorandas e professoras, assim. E aí ele acabou se tornando esse espaço, a gente já tá, sei lá, acho que a gente já deve ter feito mais de 30 lives. Esse mês tá Eu tô lotado acompanhando. os dias. É uma trabalheira, a gente passa o dia inteiro falando do assunto, enfim. É bom que tem bastante gente, aí a gente vai se revezando, né? É, mas é um trabalho danado. Então, obrigado, pessoal aí que tá assistindo. Porque, enfim, a gente prepara com carinho aí esses encontros. E aí ele acabou esse espaço, né, acabou se tornando um espaço de experimentação. Então tudo que a gente queria saber, conhecer e buscar, e que a gente não conhecia direito, enfim, que a gente estava com interesse de saber mais, a gente trouxe para junto, né? Então a gente já fez coisas sobre gordofobia, alteridade, né, experiência trans, e Islã das Minas e, enfim, e os temas mais próximos, assim, pelo menos de mim, assim, né? Que é mulheres na ciência, mulheres na filosofia. E aí, também, assim, esse espaço de experimentação é, claro, também um espaço de pesquisa, né? É, onde a gente chama pessoas, mulheres, né? Sempre, que nos inspiram, assim. E aí, eu acho que já dá pra gente... Então, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter trazido esse tema tão bonito, assim. Acho que a nossa conversa vai ser muito bacana. Vamos lá. Vamos lá. Aí, assim, a introdução que eu pensei ao tema, né, seria a partir do ponto de vista do momento da minha pesquisa, né? É, eu, eu tenho feito essa pesquisa do resgate da obra das mulheres na filosofia, né? E esse tema e esse laboratório, né, tem me mostrado que a metodologia que a gente tem em História da Filosofia não é ainda suficientemente inclusiva, né? A metodologia que a gente encontra nos grandes artigos sobre resgate e reflexão sobre o cânone, enfim, não inclui outras formas de... Não nos dá a chave de interpretar, né, a pluralidade de, de de obras e de manifestações filosóficas que a gente tem a oportunidade de experimentar, né? Não dá a chave do sul global, não dá a chave das mulheres negras brasileiras, né? Então, assim, a gente precisa ir além, né, na construção. E eu acho que esse é um esforço coletivo também, de repensar a metodologia e história da filosofia de modo mais geral, respeitando, em um certo sentido, também a solidez da tradição que a gente tem aí, né, de comentário e de autores e tal. E aí, quando a gente chega na Beatriz de Nascimento, é isso que eu acho que é genial, assim, da autora, né? Nos anos 70 ela já reclamava a inclusão, né? A reforma das narrativas oficiais da história, né? E falando, né? Pedindo, né? Assim, chamando atenção pro resgate da história do negro no Brasil, assim. E aí, bom, a gente não tem na academia essa tradição de estudos diaspóricos e muito menos na filosofia, né? A gente fala de filosofia política, mas é muito difícil falar de diáspora forçada e escravidão. Não aparece muito, né? A gente importa muitos conceitos. E aí acho que a gente podia começar com, sei lá, uma reflexão sua sobre como você chegou na obra da Beatriz Nascimento, você apresentar a Beatriz Nascimento pra gente e você engatar com essa reflexão sobre essa frase dela, né? Que a história é feita por mãos brancas, assim. Então, boa noite. Nem te falei boa noite direito. Obrigada pelo convite. Quero elogiar essa linda iniciativa das Mulheres na Rede. Está super legal. Eu acho muito importante a gente aproveitar esse momento para se alimentar, experimentar. Acho que super apoio. E estou tentando fazer isso também durante esse período e espero que a gente carregue isso para outros momentos. Bom, esse meu encontro com Beatriz Nascimento, olha, foi tão. Eu acho que a gente vai tendo uma formação acadêmica, a gente vai tentando se cercar de elementos metodológicos, dos autores que a gente acha que tem que saber, de uma série de coisas,
E chega um momento da nossa vida acadêmica que de repente você não tem mais aqueles grandes encontros, sabe? De você encontrar um autor que, nossa, transforma a sua cabeça completamente. E o meu encontro com Beatriz Nascimento foi dessa ordem. Foi uma coisa que eu lia Beatriz Nascimento com o coração batendo. Eu ficava assim, como eu não conhecia essa mulher, como não me apresentaram, como é que eu estou chegando nessa idade e eu nunca li Beatriz Nascimento. Eu me senti numa experiência muito doida, assim, que foi uma experiência de um luto muito especial, de dizer assim, eu estou tomando consciência de uma perda que eu nem sabia que eu tinha vivido. Eu não sei nada da história do Brasil, eu não sei nada sobre as mulheres brasileiras, eu não sei que eu pertenço a essa civilização transatlântica, esses trânsitos do Brasil com a África, que são muito mais profundos, muito mais ancestrais, que transformam completamente a nossa consciência do que nós somos, enquanto civilização, enquanto gesto, enquanto corporalidade. É muito bonito a maneira como ela trata isso, né? Porque tem toda uma tradição aí oral e religiosa que está impressa em línguas que vão se perdendo, em gestualidades cujo sentido vai se perdendo a origem dela, né? Então, assim, o meu encontro com Beatriz Nascimento foi um encontro muito forte. E foi um encontro com uma pessoa que me fascinou completamente. Assim, a figura dela, tal como ela aparece nas entrevistas que ficaram gravadas, que estão registradas no filme Ori, não é? Que é uma importante fonte assim para a gente ter acesso ao pensamento dela. Eu vi aquela figura tão delicada, tão linda, tão articulada, tão frágil, falando de coisas de sofrimento, como ela diz, né? É um encontro, como que a gente lida com esse sofrimento ancestral de um povo que passou por essa experiência dolorosa do cativeiro, ela diz, né? E esse corpo, o sentido que tem no momento que ele dança, que ele fala, cuja voz, quando a voz dele aparece. Então, ouvir a voz de Beatriz Nascimento, para mim, foi uma coisa muito forte. Foi de uma empatia gigantesca. Foi realmente um encontro. Eu falei, quanto tempo eu gastei estudando outras línguas? Que não desprezo nada disso, acho que tudo isso foi a minha formação, foi muito importante para eu ter a capacidade de formular coisas que eu formulo hoje. Mas eu me senti usurpada disso, porque eu não pude conhecer antes essa mulher, essa voz, essa experiência que se põe na forma do conceito. Uhum. E aí foi muito forte, eu comecei a tentar estudar tudo que eu encontrava dela, saber da história dela. Então, como você disse na sua introdução, você vê as coisas que ela fala e discute nos anos 70, os problemas que ela põe, como pensar o lugar da mulher, ao mesmo tempo o lugar da raça, o lugar da classe, como escrever, como pensar as reflexões dela sobre a figura do negro na indústria cultural, a apropriação do corpo negro. Então, essa expressão do samba, da religião, que é uma expressão que traz uma força imensa assim de libertação, como ela é usurpada pela indústria para ser fetichizada e vendida, etc. E tudo isso, não é? Eu acho que para mim significou encontrar numa formulação de uma autora que infelizmente não está mais entre nós, né? Não está mais viva, é uma pena, assim, mas que, enfim, existem outras e a gente tem mais é que ouvi-las e falar com elas e trocar muita experiência com elas, né? Mas foi um encontro com essa figura forte que traz uma história e que traz uma ancestralidade, não só dela, mas eu acho que uma ancestralidade do que é o Brasil, do que é a formação do Brasil. Então, para mim, foi um encontro com a história, com profundezas da nossa história. E um encontro com uma figura singular que eu acho fascinante, uma poeta que tem uma obra, a maneira como ela lida com as palavras, como ela diz. Tem um momento do documentário Ori que eu sempre me emociono quando eu revejo, que ela diz: "Ai, Raquel, tô voltando". Assim, é uma coisa tão pequena, mostra o momento que ela diz: "Ah, eu gosto de subir no morro, né? Eu me sinto tão grande ali, me sinto imensa, não sei o quê, né? E tal".
Então, você vê aquela figura frágil que ao mesmo tempo traz uma força enorme, né? Uma capacidade de luta, de formulação de consciência, eu acho muito profundo. E eu fiquei pensando antes da nossa conversa, assim, eu fiquei pensando muito na Marielle, com uma sensação parecida que eu tive com ela e que eu vi descrita por várias pessoas. Que foi assim, a Marielle não era muito conhecida aqui, é Marielle Franco, a deputada, enfim. Ela não era muito conhecida aqui em São Paulo, eu estou falando de São Paulo, né? A gente foi ter as imagens dela, os discursos, pelo menos eu não conhecia. Depois, e quando eu vi aquela figura falando, enfrentando aquelas situações difíceis, e eu fui conhecê-la, ela já morta, eu fiquei assim, e viva, né, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, nossa, como a gente pode perder essas pessoas? Como a gente pode ser usurpados do direito de ouvi-las, de conhecê-las, né? Então aí, assim, isso me fez voltar mais uma vez para o meu encontro com Beatriz Nascimento. Eu acho que ela é uma autora importantíssima para reflexão sobre como a gente pode recontar a história desse país, pensando nas contribuições positivas que os negros, os índios trouxeram para a formação desse país. Então, não pensá-lo só como no cativeiro ou caçados, etc., mas como eles fazem a nossa cultura, como eles estão no nosso corpo também, né? Na maneira como a gente fala, como a gente se expressa, como é importante ter consciência disso, né? E como é importante ouvir essas mulheres. Isso. Eu fiz um discurso, mas é que tem mesmo uma paixão por ela, tem uma emoção muito grande de encontrar essa mulher. Eu acho que já vinha num processo de tudo bem, conheço os cânones, etc., de buscar outra coisa, de sentir que faltava alguma coisa, sabe? Preciso conhecer mais mulheres. Será que eu li tantas mulheres? Será que não tem mais, sabe? Então, descobri-la foi também descobrir um campo de conhecimento em relação ao qual eu tenho uma ligação muito mais forte porque ele me diz respeito também, sabe? Não é um conhecimento técnico que eu preciso conhecer aquilo ali. Não, eu preciso de metodologia porque eu preciso falar sobre isso. E eu preciso dar voz a isso, né? E eu acho que você falou muito, muito bem, assim, tocou nesse ponto que é importante, que a gente conhecer a nossa própria história, né? E se reconhecer nessas autoras. A gente não tem, pelo menos, sei lá, eu também não tenho, eu também não estudei Beatriz Nascimento ao longo da minha formação. Eu conheci Beatriz Nascimento muito recentemente e um pouquinho mais agora, porque eu, né, entrei nessa provocação, assim, com você, né, de te chamar e ouvir você falar sobre a obra dela. Assim, você falou de como é que a gente pode perder essas pessoas. Eu fico pensando que às vezes a gente perde elas vivas ainda, assim, né? Elas estão falando e a É, gente é como se estivessem tapando nos nossos olhos, porque a gente não tem essas referências, né? Então, assim, como é importante fazer esse esforço ativo, assim, de autoconhecimento que inclui ou parte dessa tentativa de compreender esse Brasil miscigenado, né? Esse Brasil plural e o que há de negro em nós também, assim, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil falar de raça no Brasil. Eu acho que esse é um tema que eu queria que a gente tocasse mais tarde, assim, né? Mas é um pouco uma maneira mais, acho, direta de falar o que você disse, né? Como se expressa, como a cultura negra se expressa na maneira como a gente fala, na maneira como a gente se coloca, na maneira como a gente dança, das coisas que a gente ouve, né? Mas nas coisas que também não aparecem, assim, no nosso vocabulário. E aí, eu vou fazer um comentário barra pergunta, mas eu queria que, junto com essa pergunta, você falasse mais, assim, da vida da Beatriz, assim, né? Quem ela foi, o que ela fez, ela, historiadora, né? Então, sim. assim, uma coisa que me interessa também, quando você quer falar disso primeiro, antes de eu colocar mais uma pergunta para você? A gente já tem mais uma pergunta dos nossos ouvintes. A Juliane fez uma pergunta, mas eu vou emendar a pergunta dela com a minha. Você quer falar um pouquinho mais sobre a vida da Beatriz? Antes de eu fazer uma Então, a pergunta. Beatriz, ela nasceu em 42, e ela vai para o Rio de Janeiro, ela nasceu no Nordeste, peraí, Alagoas, não é? Sei que eu tô falando certo, gente.
Mas aí ela é de família nordestina e eles vão para o Rio, ela estuda, mas ela entra na universidade para fazer história mais tardiamente. Acho que ela já tem uns 28 anos, ela faz o curso de história, e aí ela faz um trabalho, ela se interessa por estudar quilombo. E talvez a grande contribuição dela como pensadora seja ter levado assim até as últimas consequências dentro do que ela pôde formular, né? Esse conceito de quilombo. E nos textos e nas entrevistas dela, ela vai dizer assim que ela teve também um estranhamento que a gente vai ver muito em vários textos das pensadoras negras, né? Das feministas negras isso é muito comum, né? Bell Hooks, enfim, desde as primeiras feministas negras nos Estados Unidos, enfim, o momento que ela se levanta e fala, ué, mas eu não estou me achando aqui, né? Eu não estou me encontrando aqui. Então ela relata um estranhamento de ver como a história dos negros era tratada na universidade, na academia em geral no Brasil. E o que, que ela diz? Ela diz, bom, tratam um negro simplesmente associado à história da escravidão, como se ser negro fosse ser escravo. E como se toda a cultura, né, e toda essa experiência de ser um povo que é transmigrado à força, né, para a América, da África para a América, não trouxesse um monte de elementos de construção de uma sociabilidade que lhes permitisse sobreviver, né? E aí, por que, que ela vai para o quilombo? Porque o quilombo, ela diz, o quilombo não é só um lugar de fuga. Ah, os negros tinham que fugir, então eles vão para um lugar e ponto. Ou seja, um lugar simplesmente negativo. O quilombo é uma experiência de civilização nos interstícios, nas margens, nas bordas de uma sociedade que nega o negro, não é? Que só quer explorá-lo. E, então, o que, que a Beatriz Nascimento, o que, que ela tem de contribuição e o que, que os textos dela trazem? E isso vai acompanhá-la no seu esforço de ser uma pensadora, né? De dizer, a gente precisa contar a história do negro no Brasil, mas de tal maneira que ele possa narrar positivamente o que ele trouxe para essa cultura. Né? Uhum. E aí, assim, é um jeito maravilhoso de você conhecer a história do Brasil e pensar a história do Brasil de outra perspectiva. Não é? Só essa perspectiva de você tirar o negro só do lugar, ele é o escravo, não é? Isso já muda tudo. E é interessante, só para terminar, porque tem algumas contribuições metodológicas dela também que ela discute. Ela diz, bom, mas aí você vai pegar os registros, por exemplo, do que aconteceu em Palmares. Você só tem os registros do Exército e da polícia. Você não tem os registros deles mesmos. Então você tem que fazer todo um trabalho metodológico para tentar reconstruir essa história. Uhum. E só para terminar a questão do quilombo, né? Ela diz, bom, mas o quilombo também não é só uma coisa negativa, não é só um lugar de fuga. É a conquista de um território, tem a ver com a relação ancestral com a terra, não é? E a experiência do quilombo não é uma experiência que ficou só lá no passado. Ela produziu formas de sociabilidade que ainda persistem, que você ainda vai encontrar nas cidades brasileiras. Você encontra isso ainda. Então, o quilombo continua sendo uma forma positiva de sociabilidade que atravessa o nosso tecido social. Então, interessa estudar o quilombo para recuperar um passado, mas também para entender o presente. Perfeito. Perfeito. Eu tomei, como eu te disse, essa oportunidade para ler o artigo da Beatriz Nascimento, né? O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Um artigo belíssimo que quem não leu tem que ler, assim. E ele mostra pra gente, eu acho que é uma coisa muito interessante que me saltou os olhos assim, nesse artigo, é essa questão do o que a história oficial fala e o que ela não diz, né? E é justamente na esteira disso que você estava trazendo pra gente. É perfeito, essa contribuição dela mesmo. Tipo, ela fala que no nosso vocabulário de história do Brasil e de filosofia política, a gente fala de escravidão, mas a gente não, né, que é uma instituição colonial que diz respeito ao tráfico, ao comércio de pessoas negras, né? É, a diáspora forçada, mas também tem um termo positivo que é justamente do quilombo. E aí ela traça uma história do quilombo
e ela diz que não começa na colônia, né? A ideia de quilombo com K, ela é anterior, ela nasceu, ela é uma instituição africana, ela tem origem angolana, ela é pré-diaspórica, né? E aí ela mostra como essa instituição, que na verdade é uma mistura de instituição com prática, né? Assim, o quilombo é um processo de passagem, né? De chegada numa nova casa, é assim que ela fala. Ela descreve as tribos africanas, a dinâmica, e ela fala que quilombo é chegar numa nova casa, constituir novas regras, né? E habitar esse local, né? Que é um local também onde você experiencia esse ritual de iniciação de uma nova sociedade, né? De vivência em uma nova sociedade. E aí ela então mostra como esse conceito de quilombo chegou no Brasil, né? Então ela fala do conceito de quilombo africano, angolano, e o conceito de quilombo como ele ocorre, né? Como ele cruza o Atlântico, e quando ele se instala no Brasil, ele se instala como no começo, como também uma instituição, né? Como esse acampamento de escravos, né? E depois ele se torna uma brecha no sistema escravagista do século XVII no Brasil, né? E até o 19 e tal. E aí, desse lugar de brecha, dessa experiência social, cultural negra nos quilombos, o quilombo, o conceito de quilombo, e é muito interessante que ela passa o tempo inteiro falando do conceito de quilombo, na história do conceito, né? Uma arqueologia do conceito. Isso é filosófico, assim, independente de qualquer coisa, dela citar qualquer autor, isso é filosófico, porque ela está mostrando a história de um conceito, né? Enfim, mostrando pra gente como se usa. No final, ela termina falando da retórica do quilombo, é uma coisa genial, assim, né? O conceito de quilombo como parte do nosso vocabulário. E aí ela fala que no final do século XIX, o conceito de quilombo toma esse significado ideológico, né? E aí ele vira justamente um instrumento, né? Uma linguagem, ele indica, né? Pelo conceito, uma possibilidade, né? De resistência. Ele indica essa experiência de resistência, né? Enfim, uma coisa assim simplesmente maravilhosa, né? O que a história silencia. Então, a história silencia essa contribuição positiva, né? O quilombo. A história fala de escravidão, mas não fala de quilombo. E a Beatriz Nascimento vem dizer, não, a gente tem que falar de quilombo. E a gente, né? Essa palavra tem que estar presente no nosso vocabulário político, no nosso vocabulário sobre a história do Brasil, assim, né? Tem uma coisa muito forte nela que é assim, um mergulho de autoconhecimento. Assim, o homem negro, a mulher negra precisam se reconhecer, o Brasil. E ela vai fazendo esse movimento, e aí ela vai atravessando o Atlântico, ela vai chegando na África, aí ela fala da Europa, daqui a pouco ela está falando da Terra, né? E ela vai abraçando tudo isso, cristalizando na forma de conceitos, né? Tem muita importância essa ideia do trânsito, da terra, o território. Assim, eu só quero comentar isso porque você observou muito bem. Ela é uma filósofa, se a gente, né? A maneira como quilombo vira um conceito ali é importantíssimo. E tem todo um trabalho de desconstrução, reconstrução, porque ela desconstrói a figura do homem negro escravo. E mesmo a experiência do sofrimento. Ela desconstrói, tem um sofrimento que, ao mesmo tempo, né? É vivido como uma posição no mundo trazida por essa existência quilombo, né? Por essa existência de alguém que, mesmo numa situação de trânsito forçado, está sempre procurando reinstaurar o seu lar, a sua casa, o seu território, o seu lugar, né? E é disso, isso que faz a força civilizacional, né, do povo negro que vem para a América e que é capaz de, mesmo vindo forçado, estabelecer instituições civilizatórias aqui, né? Então isso é super interessante, é muito importante pensar sobre isso, né? Então, só para dizer que ela faz um trânsito, né, de historiadora para filósofa, porque tem uma busca por uma identidade, né, e por uma ideia de civilização que é nova, que não cabe dentro dos moldes da historiografia oficial, com certeza, né, porque ela faz outras imagens e aí ela impossibilita de você enxergar esses outros movimentos, e não cabe também no pensamento tradicional.
não é? Porque a Uhum. gente talvez esteja muito presa. Ah, a civilização, a nação tem um território dado. Aí você pensar um processo civilizatório que é transatlântico, só isso já te, te coloca em outro lugar, já te faz, te obriga, né, a colocar seu pensamento, as suas formulações em outro lugar, em outra dinâmica, né? Eu acho que esse também é a parte metodológica interessante, assim, enfim, de resgatar autoras intelectuais brasileiras, né? Esse encontro com a filosofia brasileira, né? Da filosofia feita por mulheres brasileiras, filosofia feita por mulheres negras brasileiras. Eu acho que eu acho que dá justamente, você falou esse conceito várias vezes, assim, né? Nos aterra, né? Porque justamente mostra a espacialização do conhecimento, né? O conhecimento é também fruto da geopolítica, né? Sim. Falar a partir do sul global, né? Uma característica nessa fala, né? Tem uma experiência própria nessa fala que não está presente nas narrativas da filosofia europeia, né? É, enfim, é, eu acho que isso também faz a filosofia ser um processo libertador também, né? Pra gente, assim, a gente passa a, sei lá, pensar com mais gosto e melhor, eu acho. O que não deixa de ser uma dimensão importantíssima da filosofia, né? Ela ser libertadora, ela Isso, ser, né? Não ser isso, só mas técnica, né? não, sim. E como você disse, né? Acho que o processo de experimentação da filosofia também passa por fases e por transformações, né? Depois de muito tempo estudando os clássicos, às vezes O que que os você está lendo? encontros, como Beatriz Nascimento. Quê? nos ensinos quilombos, né? Os bons encontros estão nas Tô no brechas, nas quilombo. resistências, E isso é bastante É. interessante. A Juliana está fazendo várias perguntas interessantes aqui. Ela está comentando Passa as com a gente, está perguntas pra falando gente. aqui com a gente, dizendo que a colonialidade, né, a ideia de colônia, o conhecimento colonizador, assim, né, colonialidade, vou ler o que ela escreveu. A colonialidade é agir como se existisse algum conhecimento que não aparece no espaço, né? Então, É. só que eu acho essa questão, nossa, essa questão me pega toda hora, porque eu estudo também críticas feministas à lógica, né? Mudando completamente de assunto. Não vou falar sobre isso, mas assim, o que eu quero falar nesse contexto é assim, que é, nossa, a metodologia de enfrentamento das questões filosóficas a partir do conceito de espaço precisa ser desenvolvida. Assim, a gente precisa desenvolver uma maneira de falar sobre questões que são técnicas. O que é falar de matemática a partir do conceito de espaço, né? Assim, o que é falar de lógica a partir do conceito de espaço? O que é falar da experiência do ser, né? É, é mais fácil. Porque aí, né, o ser é sempre um ser no espaço. O ser é o ser de alguém, né? De alguém com um nome, com um número da identidade, né? Que nasceu em algum lugar, com certos pais e tudo mais. Mas a filosofia tem esse lugar da abstração, né? E é por isso que ela pode se alienar da sua origem, né? A filosofia pode se Eu, alienar da eu sua acho origem, né? sim, pode ser alienada à sua origem. É, porque ela pode começar a brincar com seus próprios conceitos e esquecer que esses conceitos têm uma gênese, né? Eu acho que nesse sentido tem muitas contribuições importantes. Eu gosto de ver a Beatriz Nascimento como ela é muito uma pesquisadora. Ela tem um espírito pesquisador. Porque ela vai lá para os arquivos, ela vai tentar estudar, saber, ela conhece muito cultura africana, obviamente, né? E tem muita coisa assim que ela vai formulando do ponto de vista metodológico, conforme ela vai encontrando maneiras de tratar esses problemas, né? Então, essa ideia do transatlântico, essa ideia da territorialidade, tudo isso, ela vai construindo conforme ela vai enfrentando esses problemas. Então, às vezes a gente fica esperando assim, ah, mas eu vou jogar fora toda a metodologia que eu tenho, não sei o quê. Não, a gente não vai jogar fora nada, né? A gente vai se colocar questões que às vezes nos levam a reformulações metodológicas. Eu não sei, assim, eu não tenho muita pressa. Eu acho que essa temporalidade da filosofia, de que as coisas demoram muito, você descobre um autor, e você fica muito tempo trabalhando naquela questão que ele te traz e tal.
não tem problema que demore, sabe? Eu, assim, no começo eu fiquei meio ansiosa de como eu vou botar logo essas pessoas, né? Eu falei, não, calma, você tem tantas questões. Só de você começar a enxergar concretamente que todos os conceitos, todas as formulações filosóficas, elas têm um enraizamento de gênero, de raça, de língua, de cultura, de tempo, né? De Uhum. classe, sabe? Só de você começar a pensar através disso e deixar e ficar sensibilizado para isso, sabe? Quando você fica sensibilizado, quando você está sempre ligado naquilo, isso já vai transformando. Eu vejo os meus textos mais antigos e falo, nossa, olha aqui tinha uma coisa apontando e eu não, eu deixei lá. Só apontou. Agora não. Se eu chegasse a isso, o resto do texto ia ser para enfrentar essa questão que apareceu aqui. Então, isso tudo é o tempo que vai levando. Eu estou vendo que tem uma questão aqui que é só a única que aparece para mim. É Uhum. sobre. Ah, eu não consigo ler. Da Ah, tá. Raquel? De descobrir a. É, acho que é a questão que a Silvana trouxe de não ter entrado. Porque eu queria falar um Ah, lá no pouquinho sobre. começo. Sim, É, deixa eu conectar com essa questão. É outra questão da Juliane sobre, sobre currículo, né? Ementa, programas de curso. isso, E aí isso. quando você falou da temporalidade da filosofia, eu imagino, imediatamente pensei na temporalidade da universidade, né? Porque Também. esse projeto aqui, ele é um projeto de botar a filosofia para fora da universidade e ver o que que acontece com ela, né? Na gente, na universidade e fora da universidade. Então, a experimentação é uma experimentação disso também. Levar a filosofia para, sei lá, para as pessoas. Falando de popularização, não é exatamente popularização, direito à filosofia, né? Deixar as pessoas poderem, sei lá, interagir. O tempo da universidade é completamente diferente, é muito mais lento, é uma instituição centenária, as coisas para acontecerem, enfim, precisam passar por diversas instâncias e a aprovação dos pares. E o que é isso da aprovação dos pares, né? Enfim, construir um currículo, construir um programa de curso já é uma coisa mais simples, porque depende enfim, tem autonomia do professor na sua sala de aula e tal. Mas um currículo que inclua, né, um currículo de filosofia que inclua esses autores, é um trabalho, assim, muito longo, que não vai ser agora que a gente vai ganhar essa luta. É demorado mesmo, mas que é isso. A gente precisa da sensibilização de professoras de, de universidades centrais, né? Você no Sudeste, enfim, eu no Rio, você em São Paulo. E acho que esse lugar é um lugar importante da gente pensar como também um lugar no motor dessas transformações, porque é, a gente já está num país periférico. Tem a periferia da periferia, tem a periferia da periferia da periferia. Então, assim, é, é um sistêmico, né? Uma questão estrutural, difícil de lidar com ela, assim, mas é preciso, eu não acho que é preciso começar de algum lugar, eu discordo que a gente tem algum tipo de, né, centralidade e objetivo no que diz respeito né, ao acesso ao conhecimento, mas o que eu quero dizer é que, assim, é, é, é geopolítica de novo, né? É geopolítica, enfim. E aí, não quero me perder e nem tomar muito tempo com isso. A questão é, tem mais espaço para essas autoras nos seus programas de curso? Como é Ah, que eu acho que são só nos os meus. seus programas de curso, os programas de curso dos seus colegas, os programas de curso das pessoas que você conhece, de outras universidades? Como é que você vê esse cenário da escolha por livros, né? As pessoas estão lendo mais mulheres na filosofia. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu acho que eu nunca vi um movimento tão forte de mulheres na filosofia. Nunca. E Uhum. mesmo vendo no passado, acho que nunca houve. Acho que o que a gente está vivendo é muito forte e muito inédito. Não tenho nenhuma dúvida disso. Muito transformador. Acho que no começo foi, ai, nossa, uma coisa meio de, desprezando um pouco o movimento, mas acho que tem uma força muito grande vinda das nossas alunas, sabe? Que tem uma coisa assim, como assim? Para elas já não é tão natural como foi para mim olhar ementas e ementas e ementas e teses e livros cuja bibliografia não tem nenhuma mulher, Só por uma exemplo. pausa, assim, rapidinho, só uma pausa, vou te interromper um segundo. Que Diga. benefício foi a filosofia ter entrado no ensino médio, né? Nossa, foi Assim, maravilhoso.
Foi As alunas maravilhoso. estão, assim, o conhecimento que elas têm, elas já estão falando de filosofia, elas já sabem o mito da caverna, assim, né? Tipo, e elas entram na universidade, elas querem mais, elas querem ser transformadas por aquele conhecimento, né? Já não, enfim. Isso. Então, acho que tem essa força que vem de quem nos busca para aprender, para fazer parte desse conhecimento. E eu acho que essa força é muito forte. É muito transformadora. Acho que antes era muito assim, natural você fazer um evento, um colóquio e não colocar nenhuma mulher. Hoje já é Uhum. constrangedor. No mínimo é estranho. Acho que muita gente ainda vai insistir, mas já não é Uhum. naturalizado como era antes. Eu acho que já se desconstruiu isso. E acho, pelo menos com todas as colegas que eu estou conversando e que a gente está trabalhando nisso e tal, acho que desse interesse, essa energia que está sendo colocada nisso, esse questionamento, essa coisa de tem que ter alguma mulher nos currículos, e aí coloca a mulher, e as mulheres negras, e as indígenas, sabe? Essa coisa insistente, ela é muito importante, porque a gente está vigilante quanto a isso. Então, os resultados, de Uhum. novo, não vão ser rápidos, porque as instituições, elas sobrevivem porque são densas, mas ao mesmo tempo é difícil mudá-las por isso, né? Mas elas já foram sensibilizadas para essa questão. Eu tenho certeza, eu já vejo uma diferença enorme, já vejo muito mais autores que tratam de questões é, relativas a gênero e raça muito mais presentes nos debates, muito mais ouvidas, citadas. Acho que tem uma circulação também de conversa, de debate muito maior. Acho que a internet ajuda muito nisso, porque hoje em dia é muito mais fácil você procurar. Eu quero saber alguém que estuda esse autor. Aí você escreve para a pessoa, né? Tudo isso ajuda a cristalizar, a começar a sedimentar um reconhecimento entre os pares em torno de algumas autoras, né? Eu acho que assim, é difícil, tem uma discussão que vocês levantam da rede, né? Sobre, tá bom, agora como é que a gente vai estabelecer novos cânones? Como é que a gente lida com a ideia de cânone? Eu acho que para algumas coisas vai ter debate, isso tudo demora tempo, demora pesquisa até você estabelecer um critério, não é? Mas tem alguns autores que você lê. Para mim, Beatriz Nascimento foi isso. Eu falei, todo mundo tem que ler Beatriz Nascimento, sabe? Foi assim, uma autora que eu li e falei, não, isso aqui tem que estar nos currículos, isso aqui tem que ser lido. Então tem algumas coisas que são descobertas que são imediatamente já se fortalece a referência daquela autora e outras a gente vai demorar mais tempo para descobrir, nem sempre o acesso aos textos é fácil, não é? Tem tudo isso, Uhum. estou falando das contemporâneas, as antigas é mais difícil ainda, né? Então O tem muito trabalho de trabalho pela frente. é longo, demorado, exige conhecimento especializado também e técnico. A gente falou contra a técnica em algum momento, mas assim, exige conhecimento especializado e técnico, né? Lá no É, IFIX tem um grupo de estudos de Yorubá, é uma coisa linda, né? Porque você vê também como esses resgates acabam trazendo outras questões, né? Eu digo que é como se você desenterrasse, né, uma raiz mesmo e a terra vem junto e você se depara com aquele montante de terra na sua cara que é, na verdade, um conjunto de questões que aquela obra, na qual, né, aquela obra circula e qual ela traz também para a gente, né? Então, muda a cara da universidade quando a gente começa a permitir que essas autoras estejam nos nossos cursos, que esses temas, né, estejam nos nossos cursos, que a gente consiga, enfim, debater, né, essas questões e investigar com mais calma, né? A, a Tainá falou que o grupo de estudos de Yorubá é com a Catiúcia. Eu acho que sim, mas eu estou pensando no. A Catiúcia tem o Guerumá, né? Que é um laboratório lá no IFIX, um laboratório super potente, junto com a Zangeri. Mas eu estou pensando no Carlos Veloso, que é um professor de Yorubá lá no IFIX. Só comentando aqui o comentário de alguém. sim, sim. Mas sim, tem um movimento super bonito lá no IFIX, né, da UFRJ. E é isso que eu tô querendo chamar a atenção. Assim, a cara da universidade muda, né? E o que eu participei de uma aula inaugural lá do CAFIL, um evento inaugural do CAFIL, junto com a Catiúcia, inclusive, e, e a Renata, né, uma colega nossa doutoranda e tal. E eu passei o tempo inteiro falando assim, porque quando a gente começa a falar desses temas, a primeira vontade das pessoas é dizer, ah, mas tá vendo a universidade, tá vendo o currículo, tá vendo o cânone.
E eu falo assim, gente, se vocês não estão se sentindo pertencendo à universidade, vocês têm que reclamar, porque a universidade é de vocês. Assim, a universidade Claro. pública e gratuita, a universidade é de vocês têm que conseguir isso, vocês têm que garantir esse direito. Vocês querem estudar isso, vocês vão falar com os professores de vocês, vamos lá. Tem que ser mais, né? Sim, tem que ser mais forte esse movimento que a gente faça pressão e as pessoas. Enfim, é isso, né? Não é dizer a universidade não me pertence, a universidade é esse espaço que eu não tenho acesso. Não, a universidade é pública e gratuita, né? No Isso. Brasil, o conhecimento Ela precisa ser aquilombada. precisa ser aquilombado, exatamente. É, Exatamente, tem que ser usada e como a espaço de universidade, resistência, não como esse lugar outro, né? claro, Que a gente não tem acesso. claro. Não, eu acho esse comentário muito importante, porque a universidade, ela é apesar de ser um território assim, que tem uma certa lentidão, porque os processos de reconhecimento de conhecimento, eles têm o seu tempo, não é? Mas eles acontecem. Eles acontecem. O investimento que a gente faz agora de estudar, de formar gente que vai ser capaz de ter grupos de estudos trabalhando em cima disso, tudo isso é muito sofisticado, é lindo, e para a gente ter uma apropriação e um trabalho de continuidade com relação a isso, a gente tem que fazer isso muito seriamente. Então, não é só lá botar um nomezinho de mulher, uma coisa lá. Não, a gente quer fazer um trabalho sério de continuidade, que isso seja incorporado realmente para a academia, pela universidade. A universidade é muito importante nesse processo. E ela não pode ser deslegitimada, senão a gente perde um dos poucos espaços que a gente pode aquilombar. É isso, senão a gente acaba Não, reproduzindo não, discussões senão a gente dá um tiro no pé. Eu fico até nervosa. Não é? Não é? Com certeza. É isso, estamos Sim. aqui, né? A gente poderia estar fazendo Estamos qualquer outra aqui. coisa, a gente está fazendo esse esforço meio quarentena, fazendo esse esforço para elaborar alguma coisa comum, né? Acho que, enfim, um conceito bonito aí do Spinoza, né? É isso, a construção do comum, né? A gente tem que conseguir construir o comum. O pessoal está perguntando aqui, está falando de um tema que para mim também é muito caro, né? As Robertas, a gente tem duas Robertas no grupo, a Damasceno e a Saavedra. E elas estão falando da mesma coisa, que é preciso urgentemente uma revolução nos livros didáticos de filosofia no ensino médio, né? E que a universidade precisa acompanhar essas mudanças com os PPCs, parâmetros curriculares. Os livros didáticos quase não abordam filósofas e autoras mulheres. Eu participei de uma discussão muito... Ai, como isso é trabalhoso. Isso merece uma live, na verdade. A gente tinha que chamar pessoas que participaram do Programa Nacional de Livros Didáticos e da avaliação dos livros didáticos no momento em que a gente tinha isso, e que esse processo era feito por professores, e que a gente podia opinar a partir das nossas pesquisas, porque agora não sei como está a situação. Na verdade, saiu da universidade esse trabalho, né? Esse trabalho era feito pela gente, agora não é mais. Mas, enfim, tinha todo um cuidado. Você não podia, em algum momento dos governos passados, né, recentes, nos governos do Partido dos Trabalhadores, né, ser explícito, não se podia publicar uma obra de livro didático, né, em que a mulher só aparecesse como símbolo, né, como um objeto de consumo, sei lá, passando Bela recatada do lar, né? Você tinha que mostrar mulheres em espaços de poder também, né? E isso era só um comecinho de uma mudança. E, enfim, agora fomos saqueados. Fomos saqueados, estamos passando por um processo de acumulação primitiva do capital, é saque mesmo. É um momento muito difícil. Enfim, é até difícil falar sobre isso. Mas, enfim, dentro do que a gente pode, pelo menos, pensar hoje como diretrizes de luta importante. Acho que as Robertas têm toda a razão em dizer isso. A gente tem que fazer parcerias fortes com as discussões com respeito ao currículo do ensino médio, né? E do ensino fundamental também. E aí, assim, a gente tem as questões de gênero e a gente tem toda a luta para ter ensino de África, de história, e dessas questões. E um dos argumentos que às vezes se usa é assim, mas não tem material sobre isso. Já temos algum material sobre isso. Já tem possibilidade de fazer isso. Não é assim que é impossível. E eu acho que é importante, a gente estava falando um pouco antes, né, de como teve um impacto enorme a filosofia voltar para o ensino médio.
Isso. entrar nos vestibulares, no Enem, etc., os alunos já vêm, ó, mito da caverna já tô, já sei, né? Eles já vêm com questões, eles já estão em outro lugar. Isso, como é importante a educação trazer certas questões precocemente não, na hora certa, né? É isso, Na hora antes. certa, na hora que você é muito jovem, você é uma esponja, sabe? Você já saca as coisas muito rápido. E depois você vai amadurecendo e trabalhando as questões com a temporalidade que elas exigem. Mas é importante isso, democratizar a informação, Isso. não é? Acho que a gente tem que, acho que seria legal fazer uma live sobre isso, né? De como que a gente pode fazer uma luta pelos currículos, né? Enfim, a gente está num momento político de muita incerteza, né? A gente não sabe para onde. A gente, na verdade, está. A gente sequer tem um Ministério da Educação trabalhando, né? Então, é muita Isso. incerteza. É mais fácil você brigar com alguém que tem uma proposta clara, que não vem pela força, né? Do que você está nessa situação de completa incerteza. Mas, enfim, eu não posso responder isso muito porque eu não tenho detalhes técnicos aqui das discussões sobre currículo. Mas o que eu posso dizer é pela experiência que sempre que essas questões aparecem, já no ensino médio e tal, elas são absorvidas de um jeito muito interessante pelos estudantes e eles chegam para a universidade com questões muito interessantes. Então, eles acabam alimentando a universidade com um vigor que aí a gente só, né, eles levantam a bola, a gente corta, né? Exatamente. É isso. Tanta coisa, né, Silvana? A gente está se encaminhando para os últimos 8 minutos da nossa conversa. Tá acabando, passa muito rápido, né? É, eu tinha uma questão, assim, que para mim é muito cara e é muito delicada. Eu acho que a gente, sei lá, nem sei se a gente deveria mais tocar nela, assim. Mas já que a gente está falando de Beatriz Nascimento, das questões raciais no Brasil, é, eu queria só tocar nesse calo nosso, assim, do nosso enquanto povo brasileiro, assim, né? Que é a dificuldade que a gente tem de falar sobre raça. A gente já tem uma dificuldade de botar na pauta os estudos de gênero, né? Falar do lugar da mulher na sociedade. Isso já é da sociedade machista, patriarcal, enfim, violenta. A Beatriz Nascimento sofreu feminicídio, né? A história Sim, da morte dela é extremamente cruel e a história do julgamento, enfim, muito é muito claro. cruel. Ela sofreu um feminicídio. É, Isso. é, então, assim, se a gente já tem dificuldade de falar do lugar da mulher na sociedade brasileira, falar de raça, né? Falar do lugar do povo negro, falar do povo negro como constituinte do povo brasileiro, assim, né? Como força fundante, assim, não só da nossa cultura, mas da nossa genética, é, é também um super tabu, né? É muito difícil falar sobre isso. E ontem eu estava vendo uma live do Rafael Bivar, que é seu colega aí da USP, professor da História Social, e ele está falando do mito da democracia racial no Brasil, né? E ele fala assim, eu estava mostrando a importância da história comparada, e aí eu achei essa informação interessante para a gente pensar na interdisciplinaridade da filosofia e como é importante a filosofia olhar para a história, olhar para a sociologia, olhar para a antropologia, olhar para o direito, né? Para a história do direito, para fazer boa filosofia política, assim, né? Para fazer boa metafísica, para fazer boa epistemologia, né? Para a gente fazer boa filosofia de modo geral. E aí ele fala como assim o pensamento sobre o negro brasileiro, né, os discursos que a gente tem sobre feminismo negro, ele não está falando exatamente de feminismo, mas eu me apropriando aqui da fala dele, parte sempre assim da influência dos autores norte-americanos contemporâneos, né? Ou das autoras norte-americanas contemporâneas. A gente fala de Bell Hooks, a gente fala de Angela Davis, a gente fala de Patricia Hill Collins. O feminismo afro-americano, né? É, e aí ele fala assim, é interessante a gente pegar a história dos Estados Unidos para falar da história do Brasil, ele está falando especificamente de história, mas é importante a gente ver, fazer essa comparação para pensar não só o comum entre a experiência dessas duas sociedades, mas pensar o que é próprio, né, do Brasil, o que é diferente. E aí ele tocou nessa questão que é super difícil, assim, o que é comum é que nas duas sociedades o outro foi escravizado, né? Então, o apagamento da voz do outro, a violência contra o outro e tal.
Nos Estados Unidos teve segregação, no Brasil teve miscigenação. E a miscigenação é um evento territorializado no Brasil, é cheio de dificuldades e dores, né? As relações amorosas entre mulheres negras e homens brancos, como as mulheres negras se veem hoje por causa dessa relação histórica com o lugar do homem branco e o lugar do homem negro e a sexualização dos corpos, enfim, é uma dinâmica super complexa que aconteceu no Brasil de uma maneira muito, muito rica, assim, né? E que faz com que a gente tenha uma fluidez das categorias raciais no Brasil. A gente não sabe muito bem qual o espectro que a gente está, onde a gente está e quem a gente é, porque a gente também não é branco. Eu dei aula nos Estados Unidos várias vezes, as pessoas olhavam para mim e falavam: você é marrom. Eles me chamavam de brown, assim, eu não podia me colocar no lugar de branca de jeito nenhum, mas aí eu chego no Brasil, eu sou branca. Mas eu sou branca como? Se, sabe, uma avó minha nasceu no Acre, a outra avó minha nasceu no Rio Grande do Norte, sabe, índios e negros e mulatos e cafusos e caboclos e mamelucos e toda uma categoria muito plural de tipos, né, físicos e de histórias, enfim. E aí ele fala que essa fluidez, né, gera esse mito da democracia racial. E ele dá um exemplo, cara, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas é porque isso é tão legal, porque também junta com a Beatriz, né? Ele fala que a Constituição de 1824, que é uma Constituição imperial, uma das mais longas e tal, caracteriza cidadão como todo homem livre. Só que essa caracterização de cidadão como todo homem livre não leva em conta a estrutura escravocrata da época, né? Então, o que isso faz é que só que você já podia comprar sua alforria na época e tal, não sei o quê. E ele fala, o que isso faz é gerar um mito da meritocracia. Aí você vai lá na Constituição, no Império, para entender que, na verdade, você se tornar cidadão já está ali, né? No germe da Constituição de 1824. A ideia de que para você ser livre, para você ser cidadão, é uma conquista pessoal. Você tem que conquistar a sua alforria. Se você é um negro escravizado, você pode se tornar. Você pode. Olha só como a gente é democrático. Você pode se tornar cidadão. Ou escravo, você pode se tornar cidadão, mas na real não. Né? Assim, enfim, esconde o mito da democracia. Que tal acabar com a escravidão, né? Que tal acabar com a escravidão? Aí vem Beatriz Nascimento, que tal acabar com a escravidão? Vamos falar de quilombo, que ela também fala da Constituição de 1824, na verdade ela fala do Código Penal de 35 nesse artigo, né? E ela fala que a pena que era dada para os quilombolas, né, em 1835, era a degolação, né? Que era a mesma pena jurídica, estava na mesma categoria penal que as pessoas que eram condenadas pela insurreição, né? Por se voltar contra o poder dominante, o império e tudo mais. Então, assim, é interessante que esse perigo negro, né, contido na ideia de quilombo ali, marca a história do Brasil, marca a história do povo negro e cria esse espaço, né? Esse perigo, na verdade, cria esse espaço ideológico de resistência que está no conceito de quilombo, está como germe do conceito de quilombo, né? E ela fala que isso é o conceito de quilombo e da história do quilombo, né? É um instrumento de reconhecimento da própria identidade, né? Então, assim, é uma coisa muito potente, muito maravilhosa. A gente tem que botar mais de Beatriz Nascimento nas nossas vidas. Falar mais sobre quilombo. E se conhecer, né, assim, nas nossas diferenças, pensar o feminismo brasileiro a partir desse outro registro, né? Isso. Aí a Juliane está falando aqui da procura pelos trabalhos da Lélia Gonzalez, né? A Angela Davis, ela veio aqui no Rio, eu fui, e aí ela falava assim: vocês estão aqui me achando genial, mas vocês têm Sueli Carneiro, vocês têm Lélia Gonzalez, vocês têm que olhar para elas, não para mim. E aí é interessante a gente pensar nas transformações que vão acontecer na filosofia quando a gente também começar a olhar para essas mulheres que constroem o Brasil todos os dias, né? Pensar no que na revolução vai ser nessa filosofia das mulheres negras de hoje, assim. Das mulheres aquilombadas. Eu só queria falar uma coisa sobre a miscigenação, para voltar ao começo que eu falei dessa perda, desse luto que a gente tem que fazer de uma parte da nossa história que é roubada de nós. Que termina com 30 segundos de fala. Você vai terminar lá. E lutar por ela, tá? A gente tem que lutar por ela, lutar por conhecer essa história, tá? Essa história é nossa. E a gente tem que parar de pensar que o negro é outro.
Nós somos miscigenados e a miscigenação foi uma política de Estado para apagar a nossa negritude. Então a gente tem que dizer, nós estamos aqui, tá? Estamos aqui miscigenados, e é claro que tem todas as questões muito mais complexas, que quem sabe um dia a gente conversa sobre Elas isso, estão aí, né? vamos Do olhar para quanto elas. você é racializado. Peraí, gente. Tô voltando aqui porque terminou num ponto super esquisito e a Silvana precisa terminar esse raciocínio. Então, peraí, deixa eu chamar ela aqui de novo. E demorei um pouquinho pra voltar porque tem que salvar o vídeo. É um pouco difícil, assim. Esse Instagram não é tão fácil de mexer. Calma aí que eu tô procurando a Silvana. Silvana, aparece aí. Silvana Ramos. Vem. Ai, gente, a gente gosta de falar, né? Aí vai falando, mas a gente precisa terminar esse raciocínio porque é um tema super delicado, super importante e já te chamei, Silvana, você não recebeu o convite? Você sabe pedir pra entrar? Vou te chamar de novo, peraí. Calma aí, eu vou te chamar de novo. Eu achei que eu tivesse te chamado, calma aí. Silvana Ramos, send. Eu te mandei um convite, aceita aí, por favor. Foi? Silvana? Ai, mulher. Ah, tá. Agora acho que vai. Acho que meu convite não tava indo. Ela me mandou um convite aqui agora e. Ai, gente. E agora? Tem que Agora eu tô inverter. vendo seus vídeos. Gente, desculpe a minha inabilidade. Não, só para fechar o raciocínio, assim, para falar um tchau, só para gente. Eu acho que assim tem a gente tem uma coisa que é estudada pelos historiadores e muito comentada, que é o fato de que o embranquecimento da população brasileira foi uma política de Estado, né? A gente esquece disso, sabe? E isso foi profundamente violento. Então, assim, é evidentemente que a gente tem que abrir espaço para mulheres negras, para negros, dar voz, divulgar os autores, né, que já não estão mais entre nós. Os que estão vivos a gente tem que ler, ouvir, ir nas palestras, convidar e tal. E os que já se foram, como a Beatriz Nascimento, infelizmente de uma maneira violenta, porque ela poderia até estar viva, ela nasceu em 42, né? É, esses a gente tem que ler e divulgar e falar deles, porque eles abrem caminhos, eles já testaram metodologia, eles já pesquisaram documentos, então a gente não precisa começar do zero, né? Mas como eu disse várias vezes, o que eu acho mais impressionante na Beatriz Nascimento é ela faz uma jornada no mundo, sabe, de busca de saber a que território ela pertence. E todo esse estudo que ela faz do quilombo, ela chega no quilombo para descobrir onde é que eu me fiz, onde é que eu me faço e o que, que eu preciso trazer à luz para talvez a gente, de fato, construir um país mais igualitário, mais democrático, né? A gente precisa trazer fortalecer isso de contribuição civilizatória libertadora que a gente tem na nossa história e que a gente não conhece, né? E que a gente precisa conhecer. Então, assim, a gente ficar pensando o negro, o índio como outro, porque no fundo muitas vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu preciso trazer esse outro.
A jornada dela é uma jornada de isso sou eu, né? Eu tenho direito de saber disso, eu tenho direito a essa história. Então eu acho esse espírito investigativo da Beatriz Nascimento uma inspiração para a gente que vai ter muito trabalho para ler e descobrir tudo isso, para discutir essas questões que são muito complexas, que são tabus exatamente porque elas tocam na nossa, em algumas certezas que a gente tem e que É, vão ter que ser desconstruídas, né? E toda desconstrução é difícil, ela não é fácil, ela é dolorosa. Então, bom, mas eu acho que a gente está disposta a fazer isso. Acho que isso vai ser uma contribuição da filosofia da nossa geração, assim, minha até a sua, eu acho que a gente vai trazer, vai abrir caminhos nesse sentido. E eu espero que isso, eu acho que é uma missão bonita que a é gente tem. isso, né? Que elas possam trilhar o próprio caminho, assim, né? E se sintam pertencendo a esse espaço que é delas também, que é a universidade pública, que são as Sim, escolas, né? O direito à educação é um passo fundamental, né? Na cidadania, na garantia da cidadania e na conquista de outros direitos subsequentes também, né? É sim, poder ir para a escola, assim. Aí, enfim, é um tema que também, para mim, é muito triste, assim, quando eu dou aula de filosofia da educação, para o pessoal da pedagogia, que faz prática de ensino nas escolas, cara, ouvir os depoimentos de pessoas, né, enfim, as crianças e os professores das escolas públicas, de comunidades, né, vão para a escola com medo de levar tiro, né? Então, assim, a gente está falando de uma história que é muito potente, mas que de um povo, né, que até hoje, enfim, sofre demais, assim. Então, eu acho que é a nossa responsabilidade como professora, é a nossa responsabilidade como cidadã, assim, também, né? Assim, olhar sim. para essa realidade e ser compassivo com a dor dessas pessoas, assim. E fazer o que a gente pode, que eu acho que é esse trabalho histórico, né? Historiográfico, filosófico, falar sobre essas coisas e convidar o pessoal aí para, sei lá, estar na universidade com a gente. É. Ivana, brigadíssimo. Ai, terminei num tom super triste, mas é porque eu acho que tem um peso, né? Não adianta também a gente falar dessas coisas achando que é leve, que não é, né? É Não. bem pesado, assim. E, mas ao mesmo tempo tem essa potência, né? Então que a gente consiga também tirar a inspiração da potência que esses Isso. temas e que essas obras nos trazem, né? Ui, Ui, foi obrigada, ótimo. Estou Ana. muito feliz, estou super contente e espero que as pessoas procurem Beatriz Nascimento, leiam, vejam os vídeos. Tem coisa na internet de vídeo dela falando e, e tenho certeza que todo mundo vai ficar tocado por conhecê-la. É isso aí, vamos ler Beatriz Nascimento. Bom, Silvana, boa noite, brigadão. Até breve. até a próxima. Obrigado para todo mundo que assistiu aqui e acompanhou a gente. Boa Isso, noite. tchau, boa noite, valeu. Tchau.